Fala galera, aqui é o Fel, a convite do nosso amigo Davi Coelho, vim aqui dar o gabarito, o verdadeiro top 100, porque como vocês sabem, o top 100 do Coelho é cheio de falhas, né? E aqui, amigos, é tudo maravilha, aquele cara que já jogou 1.300 jogos, então vai ter a propriedade, vocês sabem do que estou falando, não vai ter. Eu não vou nem comentar agora para não criar inimizades, mas você sabe, né? Aquela coisa de ter 15 jogos do Feld, essas desgraças que aparecem em top 100 de amador, aqui não tem. O meu top 100, ele, como a galera de casa já sabe, não tem muito Ameritrash, né? Eu não sou um cara muito fã de Ameritrash, mas eu separei os 5 melhores, que são as 5 posições de baixo, né? Do 100 ao 95. Vamos começar com o 100, que é um clássico. Foi o primeiro jogo que eu joguei, o primeiro Ameritrash que eu joguei em 2007. Chama Nexus Ops. E por favor, versão da Avalon Hill, não a versão Nutella da Fantasy Flight, tá? Que é a capinha amarela e tal, que tem o Nexusinho de papel. O Nexus Ops, ele tem muito a vibe do Command Conquer, do StarCraft. A galera aí que já tá na casa dos 30, que jogou o StarCraft 1, aí no saudoso Windows 98, vai entender mais ou menos o que é o Nexus Ops. Um jogo com... você tem um mapinha, você vai puxando minério, vai puxando dinheiro. A vibe briga de faca no elevador, né? Que a gente já está acostumado aí, que eu me amarro. Apesar de não ser um grande fã de interação, é um joguinho de 1 hora, muito bem feitinho. As miniaturas brilham no escuro, que é uma coisa que não serve para nada, porque obviamente você não vai jogar nenhum board game no escuro. Mas Nexus Ops é um clássico do board game. Ele tem bastante... você rola D6, você sente um pouco aquela nostalgia do War, mas sem demorar 6 horas, sem você ficar preso no jogo, sem você sentir que estou fazendo meu castelinho de areia, até porque é um jogo de quem faz 10 pontos ganha, né? Então você tem que atacar, você tem que ir buscar o meio do tabuleiro. E recomendo bastante pra galera que gosta de um bom jogo de porrada, pra galera que gosta de um Ameritrash. Não deve ser muito caro também, deve dar pra achar aí. A versão da Fantasy Flight realmente é mais bonita, mas como vocês sabem, eu sou fã da nostalgia. E o número 99 acaba de chegar ao Brasil, queridinho da galera, Twilight Imperium 4. Obviamente o 4, porque aposentou o 3, né, meus amigos? Se você vê alguém falando que prefere o 3, é nostálgico como eu, mas só melhora, né? Não tem por que não pegar o 4, ainda mais por estar no Brasil. Então, se você está vendo aquele leilão do Ludopédia do 3 a preço de banana, fuja, que é cilada bino. Twilight Imperium, para a galera que não conhece, é um Frankenstein, né? O jogo é uma epopeia de 8 horas de partida, mais ou menos, 6 a 8 horas, 10 se a galera estiver começando a jogar. E ele por que um Frankenstein? Porque ele mistura um monte de mecânica diferente, né? O TI, ele tem no coração dele a seleção de papel do Porto Rico, né? Que na verdade começou com outro jogo alemão pequenininho chamado Verrater. E essa mecânica de uma pessoa faz uma ação e todo mundo tem a chance de fazer essa ação também, faz com que o jogo tenha muito pouco downtime. Você vai ver com muita frequência as pessoas dizendo que jogaram TI, as pessoas que gostam muito do jogo, falando, porra, nem senti que passou 8 horas. Isso é muito porque o jogo tem muita negociação, tem essa questão da seleção de papel, então você está sempre envolvido no jogo, né? Por conta, todas as... tem muita fala, muito... não me ataca aqui, troca um trade good, faz isso aqui, faz aquilo ali. Então o TI ele vai ter muito isso, e ele vai dar muito a sensação de um RPG, né? Deixa eu me explicar para a galera não reclamar em casa. Você constrói muito uma narrativa, né? Você começa com as tuas navezinhas num planeta lá, e aí você, quando termina a partida, você sente que uma história foi escrita naquele momento, né? Minha última partida de TI rolou um momento
Theon Greyjoy invade o Winterfell, né? Que eu peguei um carinha sozinho e fui até o planeta natal de um outro cara. Depois eu tomei uma retaliação, que o cara veio com as naves gigantes, que são os Orsan, pra cima de mim. E essa partida tem 1 ano e meio, eu lembro. Né? Então, o TI ele tem esse lado quase espiritual, que é muito bacana. E você tem que gostar de negociação, você tem que gostar de porrada, você tem que estar disposto a encarar 8 horas de partida, e você não pode ficar chateado com seu amiguinho que atacar o seu planeta natal. E o número 98 atende pelo nome de Cosmic Encounter, um jogo aí da década de 70, 80, que inspirou grandes clássicos como o Magic. Ele retém o recorde de mais partidas consecutivas que eu joguei na minha vida, com 12 partidas num calabouço das peças na Tijuca em 2008. O Cosmic Encounter, ele é conhecido porque ele tem, sei lá, 200 raças diferentes, totalmente assimétricas, e ele é um jogo que é 100% gogó, papo, negociar, vamos atacar ali, vamos fazer isso aqui. Não tem... Tem um pouco de sorte, porque você compra umas cartas e tal. A versão da Fantasy Flight é a melhor, né? Ao contrário do Nexus Options que a gente tinha falado antes. Se você conseguir encontrar algumas expansões, é bacana também, porque adiciona mais raça. É papo de ter umas 300, 400 raças no total, se você contar todas as expansões. Ele vai até 6 jogadores, as naves são bonitinhas, é papo de 1 hora e meia, muita interação. As partidas são extremamente diferentes entre si. Vai sem medo se você é da turma do Ameritrash. Número 97, a gente tem o Space Hulk, 4ª edição. O Space Hulk foi um jogo que saiu pela Games Workshop também há muitos anos atrás. O Space Hulk é um jogo que a Blizzard chupou muito, né? Os marines do StarCraft são muito parecidos com os marines do Space Hulk. É um dos poucos jogos para 2 que tem no meu top 100, só para 2, porque ele faz uma coisa que quase nenhum jogo que eu tenho faz, que ele cria uma atmosfera de tensão bizarra que você sente que você está num filme do Alien. Um cara é o Marine, o outro cara é o Jenny Stiller. E o Marine, ele tem uma movimentação limitadíssima, ele tá dentro de uma nave, claustrofóbico pra caramba. Cada tiro, cada posicionamento, tudo conta. E tudo isso em 45, 50 minutos. E essa sensação que eu tenho jogando Space Hulk, principalmente quando eu tô de Marine, que pessoalmente eu gosto muito mais de jogar de Marine, e o Marine eu acho mais fraco, acho que é de propósito, eu acho que cria uma sensação muito bacana em um jogo, e eu acho que é o que o Ameritrash deveria sempre tentar fazer. Provocar em você emoções, já que ele não é muito focado em decisão, e o Space Hulk faz isso muito bem. Número 96, para fechar a nossa coleção Ameritrash, os 5 Ameritrashs essenciais, o War, de Tom Jolly, um jogo que inspirou o grande Magic, o maior de todos. Ele faz um tributo ao Take That. Eu acho que a galera que veio depois tentando fazer Take That, como Munchkin, como outros jogos de carta, não conseguem fazer o que o War fez, que é contar uma história meio cômica, meio engraçada, medieval, só usando carta. O War tem uma história bacana porque foi um jogo que primeiro redesign assim que eu fiz, porque eu peguei várias edições e montei um deck próprio para conseguir jogar. E isso foi, sei lá, 2008. E depois a Fantasy Flight relançou. Foi sensacional o trabalho que eles fizeram. Eu acho que algumas cartas ficaram um pouco infladas, mas é a melhor edição para comprar, é mais acessível, não tem problema. E o que ele faz de criar por exemplo, você coloca levanta uma parede na frente do cara e não consegue sair, porque a premissa é muito simples. Você tem que entrar numa dungeon, pegar o tesouro, sair da dungeon. Simples assim. E não é fácil de fazer, porque os amigos vão tentar te impedir, né? Então é uma corrida
mas que tá todo mundo tentando piranhar um amiguinho. E agora vamos entrar na uma outra categoria que a gente chama de novatos. A categoria dos novatos são jogos que eu joguei pouco, entre 5 e 10 partidas no máximo, e são jogos que ainda não fincaram o seu lugar no top 100, mas em 2019 eles estão aqui. São jogos que eu gostei muito de jogar nos últimos anos. Para começar, o Wingspan, já conhecido aí da galera, um engine builder de raiz, com o tema dos pássaros, com a produção já conhecida da Stone Meyer, o meu jogo favorito da Stone Meyer até o momento, e ele é muito competente no sentido de fazer você se sentir bem. O Wingspan ele tem 4 ações diferentes. Você basicamente vai fazer uma maquininha usando pássaros para gerar ovo, para gerar comida, para gerar ponto. E ele tem uma sacada muito bacana que é você começa com um monte de ação e termina com 5. E essas 5 ações você se sente muito poderoso. Né? Isso é muito bacana. Eu gosto muito do tema do pássaro. Eu gosto da duração. Mas não sei se ele vai continuar. Vamos esperar a expansão, vamos ver o que vai acontecer, porque eu sinto que tem umas cartas um pouco desbalanceadas, eu ainda não estou muito seguro com ele. Mas, por enquanto, nosso número 95 é o Wingspan. E o número 94 tá com o Detective. No momento desse vídeo ainda não terminei a campanha, joguei as 3 primeiras missões, tinha jogado um demo já. E o Detective ele tem uma história engraçada porque eu não tinha gostado muito quando eu joguei a demo, mas ele mudou completamente quando eu joguei num setup mais bacana, que foi jogar com uma mesa cheia, jogar com uma TV e seguir o que tem lá no final do manual, que é você, cada um assumir um papel meio que Capitão Sonar. E o Detective, ele é um jogo de dedução que você se sente muito dentro de uma agência. Não só pela questão do computador, mas porque a narrativa dele, apesar de ser um pouco arrastada, ela te coloca muito nesse papel de Sherlock Holmes, né? De tentar pensar as coisas e tal. E como ele é só dedução, ele não tem rolagem de dado, ele lembrou muito o Consulting Detective, que é um jogo mais antigo, só que com uma roupagem nova, né? Eu não sou fã de dedução, não é o tipo de jogo que eu gosto, mas o Detective me impressionou muito. Eu vou terminar a campanha para ver se ele vai se manter para o ano que vem. Mas até o momento eu achei sensacional o fato de eu não saber como eu vou ganhar o jogo. O que eu tenho que fazer? Como é que eu ganho? Não sei. E gostei. Eu me senti desafiado, né? Eu senti uma diferença que eu não sentia há muito tempo em um jogo. E eu acho que isso é uma grande característica que colocou o Detective no meu top 100. O número 93, ele está subjúdice, mas ele vem com muito pedigree. Ele é do Tom Lehmann, o autor do Race for the Galaxy. Ele agradece no manual ao autor do Porto Rico por ele ter feito um jogo tão inspirado no Porto Rico. Ainda não joguei o suficiente para poder abalizar ele como melhor ou pior do que o Porto Rico, mas as primeiras partidas que eu joguei foram muito boas. O jogo claramente precisa de uma expansão, claramente ele foi cortado para ser simplificado, mas essa misturar Porto Rico e Race for the Galaxy não tem como dar muito errado, né? Ele faz muito bem a questão da seleção de papéis, ele tem aquela coisa que eu gosto muito em jogo de você errar o timing, no sentido de, putz, o jogo tá acabando, eu não percebi ainda. Ele tem um feeling mais próximo do Race for the Galaxy, até pelo tema, mas com aquela coisa do tabuleirão, a caixa grande e tal. Então, pra galera aí que gosta de Porto Rico, dá um confere no New Frontiers. Ainda não tem uma posição fechada, mas me surpreendeu muito positivamente. E hoje está aí
ocupando essa bela posição no ranking. O número 92 também é do Tom Lehmann, também é um jogo recente, e ele é uma que eu chamo de uma nova categoria de Engine Builder. É um Engine Builder de 30 minutos. O jogo ele dura 4, 5 rodadas no máximo, que dá uma meia hora. E ele tem uma coisa muito interessante que eu já tinha visto no Jump Drive, que é dele também, que é: primeira rodada, você faz sua engine, segunda rodada, sua engine explodiu. A gente está acostumado ao Terraform Mars, ao Gizmos, ao Wingspan, que as engines são construídas ao longo de um tempo. O Res Arcana não. O Res Arcana é pá, explodiu. Sua engine explode rápido, sua engine vai embora e quando você vê o jogo acabou. Precisa de expansão? Com certeza. Eu já joguei, esse eu já joguei bastante, mas ainda assim ele está embaixo porque eu preciso ver para onde o jogo vai. Ele esgotou, foi muito bem, as cartas já deram uma enjoada, a gente precisa de mais variedade. Por enquanto, altamente recomendado. Preste atenção que o jogo é mais curto do que você lembra. E o número 91 foi um queridinho do ano passado, atende pelo nome de Everdell. Tem a árvore mais irrelevante do mundo, que atrapalha o jogo ao invés de ajudar. É só não usar árvore. Deixa lá para tirar aquela fotinha, botar aquela fotinha no Instagram, mas não serve para nada. Outro Engine Builder, outro que é uma mecânica que eu gosto bastante. Tem a sacada do Tableau Building, né, que a gente fala que é aquelas cartas que ficam expostas na mesa do Terraform Mars. Um tema muito acessível, cheio de combinho, cheio de interação bacana. Os componentes são muito legais. Eu gostei demais do jogo. Ano passado acho que foi um dos jogos que eu mais joguei, que eu mais ensinei, que eu mais mostrei pra galera. Já comprei a expansão, que é muito importante também. Como todo jogo de Engine Builder, depois de explorar muito, você acaba meio que indo para os mesmos combos, né, digamos assim. E o Everdell acabou indo para esse lugar também. Mas é muito gostoso de jogar. Você não sente ação desperdiçada. Você tem um espaço limitado. Tem uma carta no jogo que é o Jester, que é uma carta de interação negativa, que é muito negativa, muito destrutiva. Eu, pessoalmente, eu tiro do meu jogo. No meu jogo não tem o Jester e o prédio dele. O Full, eu acho o nome, desculpa. Tirando isso, joga sem o Full e vai ser feliz, porque o Everdell é sensacional. Esses foram os 10 primeiros jogos, os Ameritrashes e alguns novatos. No próximo vídeo continuaremos com mais alguns novatos e vamos subindo aí, porque ainda tem bastante jogo novo pra gente falar.